Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nosso Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos quantos estão sintonizados conosco em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Estamos aqui mais uma vez para pregarmos mais uma mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Mas antes de a gente iniciar a mensagem, eu gostaria de pedir a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que deixassem aí o seu like. Você vai nos ajudar muito com o seu like. Também você deixa aí o seu comentário. Se você puder compartilhar, você compartilha. Tá bom? Não vai te custar nada e vai nos ajudar aqui para a glória e para a honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Também eu gostaria de pedir a vocês que fizesse uma visita no blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O título do seu blog é Pregando a Verdade. Pregando a Verdade. É o título do blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Ele tem nos auxiliado muito aqui com as mensagens que nós temos pregado, que nós temos transmitido através deste canal, para a glória e para a honra do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós vamos, neste momento, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, e depois nós vamos para Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 24. Aqui no Evangelho segundo escreveu São João, diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém. Hoje eu irei pregar subordinado ao seguinte tema: lei e graça, ou a lei e a graça. O que o apóstolo São Paulo quer dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 24, quando diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo? A expressão aio, no grego, é traduzido como tutor, ou seja, paidagogos, que significa literalmente conduzir criança. Designa o homem que acompanhava a criança à escola e no retorno dela. O tutor, ou pedagogo, entregava a criança ao instrutor. Era seu dever proteger a criança contra dano físico e moral. O pedagogo tinha também a autoridade para disciplinar a criança e para instruí-la em questões da conduta. Às vezes, sua disciplina era bastante severa. A lei dada a Israel era muito semelhante a tal tutor. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, que nos conduziu a Cristo. A lei servia para controlar a conduta dos israelitas e, quando acatada, protegia-os contra dano físico e moral. Conforme Moisés disse ao povo:
Se escutares os mandamentos de Jeová teu Deus, e hoje te ordeno, de modo a amar a Jeová teu Deus, para andar nos seus caminhos e guardar seus mandamentos e seus estatutos e as suas decisões judiciais, então forçosamente ficarás vivo e te multiplicarás. E Jeová teu Deus terá de abençoar-te na terra a qual vais tomar posse dela. Isso está em Deuteronômio, capítulo 30, e versículo 16. Além disso, a lei mantinha os israelitas unidos como povo, apesar de serem conquistados e passarem a estar sob domínio estrangeiro. Preservava as condições necessárias para o aparecimento do Messias. Protegia a palavra de verdade de Deus e impedia que a adoração verdadeira fosse totalmente eclipsada e perdida de vista. Mas, por causa da imperfeição dos israelitas, a lei expunha suas transgressões e mostrava-lhes que estavam sob condenação. Os sacrifícios que tinham de oferecer sob a lei eram um lembrete constante de sua pecaminosidade. Você pode conferir em Salmos 3, versículos 10 e 11 e 19, e também aos Hebreus, capítulo da número 10, versículos de 1 a 4. Ao salientar assim os erros dos israelitas, a lei realmente os disciplinava e mostrava-lhes a necessidade de serem libertos da escravidão do pecado. Os que tiraram proveito desta disciplina puderam identificar a Jesus como sendo o prometido Messias ou Cristo. Assim, de fato, a lei entregava os israelitas definitivamente disciplinados a Jesus Cristo, o verdadeiro instrutor. A lei, conforme diz Hebreus 10 e 1, eu já citei, tem uma sombra das boas coisas vindouras. Por isso, precisava ceder diante da realidade que pertence ao Cristo. Você leia lá Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. A lei como sombra dava uma ideia da forma geral ou do desenho da realidade, porque Jesus colocou as coisas prefiguradas pela lei no domínio da verdade real. É por isso que João, em 1 e 17, ou seja, capítulo 1 e versículo 17, declara: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, ou seja, benignidade imerecida, e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O aio passou e a fé chegou. Nos diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 3, capítulo 3, e versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, ou seja, debaixo da lei. A lei foi como uma ponte que serviu para nos conduzir a Cristo. A lei veio para revelar o pecado e colocar limites ao comportamento humano. Porque sem lei não há delito. E não havendo delito, não há pecado. Estes fatos, portanto, mostram que seria inapropriado que os cristãos permanecessem debaixo da lei mosaica. Mas agora que chegou a fé, isto é, a fé em Jesus Cristo, não estamos mais debaixo do tutor, ou seja, debaixo da lei. O instrutor designado por Deus, Jesus Cristo, assumiu o controle. O comando agora é da graça. Nós estamos debaixo da graça
guiados pela graça, guiados pela lei de Jesus Cristo, pelos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus sobre a lei e a graça, nós podemos encontrar em Mateus, capítulo de número 5, versículos 17 ao 48. Jesus disse assim, em Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Esse negócio, irmãos, de lei e graça é um assunto, hoje, praticamente, né, nós podemos dizer, é um assunto polêmico, porque os defensores da lei, aqueles que acham que nós ainda estamos debaixo da lei ou que precisamos obedecer à lei, cumprir a lei. Então o assunto é polêmico, mas nós sabemos que Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor, em Mateus 5,17, ele diz claramente que ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. E na realidade Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Ele nasceu segundo a lei, foi apresentado no templo segundo a lei, viveu de acordo com a lei, obedeceu a lei, guardou a lei. Durante todo o ministério de Jesus Cristo, Jesus guardou a lei. Nós podemos observar nos 4 evangelhos, ali Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus obedeceu a lei. Em tudo, ele obedeceu a lei. Alguns dizem, Jesus guardou o sábado. Eu concordo, Jesus guardou mesmo. O melhor dizendo, Jesus guardou tudo o que a lei ordenava, Jesus guardou. Para quê ou por que Jesus fez isso? Para cumprir a lei. Aquilo que nenhum ser humano conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer no nosso lugar. Então Jesus cumpriu a lei por nós. Jesus foi o único homem que cumpriu toda a lei sem tropeçar em um único mandamento. E Tiago escreveu. Tiago escreveu, se não me falha a memória, lá no capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito que se a pessoa quiser cumprir a lei, mas se ele não cumprir toda a lei, tropeçar num dos mandamentos da lei, ele tropeçou em todos. Então, se a gente guardar uma parte da lei e não guardar tudo, tropeçar em algum dos mandamentos, a Bíblia diz que nós tropeçamos em todos. Então, por isso, Jesus cumpriu a lei por nós, porque nenhum ser humano cumpriu toda a lei. Jesus Cristo, ensinando sobre a lei, ele deixou claro que a graça é muito mais exigente do que a lei. Na lei, a pessoa teria que consumar o ato para ser réu de juízo. Já na graça, mesmo sem consumar o ato, mas só em pensar ou planejar o mal no coração, já está reprovado e sujeito a juízo. Jesus deixou bem claro. Por exemplo, ele disse, olha, agora, na graça, ele estava ensinando, agora na graça, apenas de uma pessoa olhar, apenas olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. E no tempo da lei, para cometer um adultério, teria que consumar o ato. E já na lei, aliás, na graça, só de pensar, Jesus disse que já cometeu adultério. Jesus deixou bem claro, dizendo, a lei declara, ame o próximo e odeie seu inimigo. A graça diz, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus ensinou. Mesmo cumprindo a lei, ele estava ensinando como seria na graça, ou como é na graça.
Mateus 5, 43 até o 45, você pode conferir aí na sua Bíblia. A lei não tolera o erro, ou não tolerava o erro, melhor dizendo, a lei não tolerava o erro e punia de imediato. A graça perdoa o pecador, mas não tolera a prática do pecado. E a lei tolerava o erro e punia a pessoa logo em seguida. A graça perdoa o pecador, mas não tolera a prática do pecado. Eu estou mostrando aqui uma diferença entre a lei e a graça. A lei apenas cobria os pecados através de sacrifícios de animais. A graça removeu o pecado através do único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na promulgação da lei morreram quase 3.000 almas. Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículos 19 ao 29. Agora, veja na inauguração da dispensação da graça. Foi quando a igreja foi inaugurada ali no dia de Pentecostes, em Atos 2. Ou que nasceu a igreja. Melhor dizendo, que nasceu a igreja. Que a igreja nasceu ali em Atos 2. Na inauguração da dispensação da graça, quase 3.000 almas foram salvas. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículos 37 até o 41. Portanto, irmãos, que possamos viver debaixo da graça sem abusar da graça. Porque existem pessoas que acham que porque nós estamos na graça, pode fazer o que quer. Pode fazer o que quiser. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós não podemos abusar da graça. Nós podemos ver os rituais e cerimoniais da lei foi para os judeus e passou. A lei dos mandamentos continuam, porém na graça que recebemos de Cristo. Cristo é o fim da lei e o começo de uma nova aliança. Em aos Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, graças a Deus por isso. Daqui Jesus nos libertou da lei, cumprindo a lei em nosso lugar. E você que está vivendo na graça, crê na graça que veio por meio de Jesus Cristo, como está escrito lá em Tito, capítulo de número 2 e versículo de número 11, se não me falha a memória, está escrito: a graça de Deus se manifestou. Como que ela se manifestou? Através de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todas as pessoas podem ser salvas, entregando sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando Ele como o único Salvador da sua alma, porque só Ele pode salvar o mais vil pecador. Ele já salvou uma quantidade enorme de pessoas. Existem muitos salvos por todo o mundo. Estão espalhados aí pelo mundo inteiro, servindo a Deus. E ainda existem muitas pessoas para serem salvas. E nós, como igreja, possamos continuar evangelizando o mundo, proclamando o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que purifica, o evangelho que salva, porque a Bíblia nos diz em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Então nós temos que pregar a palavra. Temos que pregar o genuíno evangelho, o evangelho puro. Uma palavra fiel, sem rodeio, sem mistura, sem jeitinho. Aconteça o que acontecer, nós temos que pregar a verdade. Portanto, você vê aí, em cima aí, está o meu nome e embaixo está escrito o genuíno evangelho. Porque nós temos que pregar
a verdade. Temos que pregar a verdade. A verdade liberta. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade. Que verdade Jesus está dizendo ali? Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, damos graças a Deus, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o apóstolo São Paulo faz uma pergunta ali aos Romanos, parece que no capítulo 6, se me falha a memória, ele diz: nós vamos continuar pecando porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós que já estamos libertos do pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, irmãos, aqui foi uma rápida mensagem sobre a lei e a graça. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de deixar aí o seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal, para que você receba todas as mensagens, receba uma notificação aí de todas as mensagens que nós postamos aqui, entendeu? O YouTube vai enviar para você uma notificação avisando que nós postamos uma nova mensagem aqui. Então se inscreva no canal, curte aí, não vai te custar nada e vai me ajudar. Nosso canal, eu já disse na live anterior, ele é novo aqui. Faz tempo que eu tenho uma conta no YouTube, muitos anos que eu tenho uma conta aqui no YouTube. Mas um canal para nós pregarmos a palavra de Deus foi criado há pouco tempo. Aí, pouco tempo eu estou aqui pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Então nos ajude aí, em nome de Jesus, nos ajude a permanecermos aqui pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Em breve teremos aqui mais uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. E como eu disse no início, também não se esqueça de fazer uma visita no blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O título do seu blog é Pregando a Verdade. Tem muita coisa boa ali, viu? Muita coisa boa ali. Eu tenho certeza que você será edificado com tudo que está ali no blog. Tem estudo da palavra de Deus, bastante estudo. Tá? Você entra ali, você que gosta de estudar a palavra de Deus, ali tem bastante estudo da palavra de Deus. Blog Pregando a Verdade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo.